Estamos juntos novamente para nosso Pingos de Reflexão. E hoje gostaria de abordar um tema que eu acredito seja difícil para todos nós. É quando temos que nos despedir de alguém muito querido, de alguém muito próximo. A morte, ela nos afeta de uma forma geral. Mas a morte de alguém que nos é muito caro, muito próximo, afeta de uma forma muito intensa, né? Porque nenhum de nós deseja perder ninguém, obviamente. Mas quando a gente olha para a vida, a gente percebe que é natural a partida, em qualquer idade. A gente coloca na cabeça que a morte é natural nos mais idosos. Mas observando a vida, a gente vê que partem desde recém-nascidos, natimortos, até os idosos. É óbvio que a percentagem dos que morrem, estatisticamente, é maior entre os idosos, né? Porque, como o termo já diz, né, a pessoa já está numa idade avançada. Mas, no cotidiano, observamos que adolescentes, crianças, jovens, adultos jovens, estes também partem. E é uma dor enorme. A partida de um pai, de uma mãe, é uma dor intensa, muito intensa. A partida de um filho, de uma filha, talvez seja mais intensa ainda, mas de qualquer forma são dores que a gente sofre. É importante frisar que a morte, ela, entre aspas, ela tem duas etapas, né? O processo de elaboração. A primeira etapa, a pessoa querida faleceu. Então essa é a morte concreta, é a morte do outro que nos estava próximo. E vem o processo do velório, que é muito importante, para que possa haver a despedida e o início da elaboração do luto. Então, aquele ritual, ele tem uma importância psicoemocional muito grande. O sepultamento também, ou seja, a realidade, ela está presente. Estamos vendo ali que aquela pessoa partiu, porque senão a gente cria processos de auto-engano, inclusive alucinatórios, né? Negando aquela partida. Mesmo assim, a gente ainda sente lá dentro como se fosse um pesadelo, um sonho ruim, e do qual nós iremos acordar e aquela pessoa estará em nosso convívio novamente. Mas os dias se passam e a gente percebe que não é bem assim, que não é um sonho, que aquilo aconteceu de verdade. Então, o velório, o sepultamento, olhar o corpo do familiar dentro do caixão, acompanhar o velório, o sepultamento, é o contato com a realidade que a gente precisa vivenciar. Mas depois disso, vem a segunda etapa, colocando dessa forma. Essa etapa, o outro que está dentro da gente, né, aquela figura que nós colocamos para dentro, essa também precisa deixar de existir como era. Porque não há mais o outro do lado de fora. Então, o outro do lado de dentro, que é a figura que nós introjetamos, ela precisa também se diluir, se desvanecer, e aquela energia com vínculos afetivos, ela precisa ser desligada
daquela pessoa que já faleceu para poder ser reinvestida em outras pessoas, em outras coisas, né? Então, esse é o processo do luto, da elaboração. A realocação da energia afetiva. Quando a aceitação, ou seja, compreendemos aquele processo como quer que ele tenha sido, né, porque a morte pode vir de diversas formas, pode vir através de doenças, pode vir através de acidente, pode vir através de meios, inclusive violentos, né, que não sejam acidentes, ou seja, pode vir de qualquer forma. O processo em si, a forma como ela ocorreu, pode ser, inclusive, mais dolorosa para os familiares. Mas isso ocorre, faz parte do nosso viver. Infelizmente, a gente ainda produz eventos dessa natureza que causam, inclusive, mais dor, né? Bom, mas ocorreu. E aí, internamente, todo o nosso sistema ele começa a elaborar. Para que possa haver a elaboração, a energia que está investida para as coisas externas também, a energia da alegria, do contato com o mundo, etc., para fora, ela é recolhida, porque esse processo exige uma quantidade maior de energia psíquica. Então vem a tristeza, vem o ensimesmamento, os dias parecem cinzas, as coisas parecem não ter cores, né? Parece tudo meio sombrio, né? Como se fosse um dia de feriado chuvoso e você está só. E você está sozinho. Então, o ser ele está voltado para um trabalho interno, que dura um certo tempo, que é variável de pessoa para pessoa. Se houver aceitação, não é aceitação propriamente da forma que ocorreu, mas aceitação de que aquela pessoa querida não está mais aqui comigo, né? Se houver aceitação dessa realidade, o processo transita normalmente, ele flui, até que chega o tempo que aquela pessoa se torna uma lembrança saudosa. Mas essa saudade, que durante algum tempo ainda dói um pouco, ela vai se tornando uma saudade de momentos bons, de momentos que foram alegres, né? Sente-se a falta, mas não dói mais do mesmo jeito. É muito menor essa dor, né? A gente sente a falta, mas lembra das coisas boas. Porém, quando não há aceitação, a dor é muito mais intensa, porque o processo é obstaculado. Como se tivesse uma voz dentro de mim dizendo: não era para ter ocorrido assim. Não devia ter sido assim. Eu não aceito que isso tenha sido assim. Principalmente quando é morte súbita e quando se é mais jovem. Mas pode ocorrer com qualquer um de nós, né? Quando a gente não está trabalhando, o desapego, o reconhecimento das leis da vida, a impermanência, a imprevisibilidade e outras leis que fazem parte da vida. Então, isso cria uma barreira. E aí o processo não flui. Então, a energia, ela não é transformada, a energia psíquica, ela permanece aprisionada. É como se uma parte de mim quisesse manter o outro vivo dentro de mim. Como isso não é possível, gera sofrimento. Aquele sofrimento inicial do luto, do processo do luto, que é referente à perda, né? Ele se prolonga indefinidamente. Óbvio que não do mesmo jeito que no início, mas ele vai se prolongando. E isso faz com que a energia, ela não sendo desinvestida, ela permaneça aglutinada
naquele processo que está obstaculado. E aí vai amortecendo minha alegria, minha disposição, meu ânimo, meu vínculo com a vida. Isso tem a ver com a não aceitação, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma defesa. Se morreu um, vai morrer outro. E eu não quero mais sentir o que eu senti. Então, eu diminuo o meu contato com as pessoas. É como se eu quisesse, já em vida, não fortalecer os vínculos e até mesmo, se fosse possível, me desvincular. Uma parte de mim está dizendo, eu não quero mais sofrer. Mas isso não é possível. Então, eu continuo sofrendo no varejo, todo dia um pouco, para não sofrer num atacado. Ou seja, quando algo ocorre e que me apanha de surpresa, causa um impacto. Então, para evitar esse tipo de sofrimento, eu vou sofrendo no varejo. É como se dissesse, para que sorrir se mais tarde eu vou ficar triste? Então, se eu estou vivendo isso, eu preciso de ajuda, para que eu possa, tanto do ponto de vista racional, que muitas vezes racionalmente eu considero que eu não deveria estar daquele jeito, mas do ponto de vista emocional, eu permaneço. Então eu preciso de ajuda para que o racional e o emocional se encontrem. E o emocional seja ajudado para que os obstáculos relacionados ao luto sejam desmobilizados e o processo do luto seja concluído. E aí a pessoa sai daquele sofrimento. Ela passa a ficar bem. Ela passa a ficar bem. Então, vejamos o seguinte. Esse é um ponto que é muito importante. O outro ponto é o seguinte. Apesar de todos nós sermos, a maioria de nós, pelo menos, sermos espiritualistas de diferentes conotações, a gente vive como se a única existência, porque a vida é uma só, mas existências podem ser diferentes, em diferentes planos. Então, a gente vive como se esta existência fosse a única. E como se com a morte nós desaparecêssemos. Fica alguma coisa que a gente nem sabe o que é, na maioria. Mas a gente não vai mais ver. Essa é a ideia. Mesmo que a gente tenha uma informação de que poderá haver um reencontro, mas a gente funciona como se isso não fosse verdadeiro. Então o impacto é muito maior mesmo. Eu lembro de um amigo meu que há muitos anos atrás, ele católico, apostólico romano, né, que a crença dele é essa, ele me contou que meses ou um ano depois, ou mais, ele normalmente sonhava com o familiar falecido ou o amigo falecido. E aí ele me contou que o sonho normalmente era ele visitando esse familiar. Ele era conduzido por algum amigo, que ele não sabia quem era, a um hospital, geralmente era hospital, mas às vezes era um jardim, e lá reencontrava a pessoa. E no sonho ele sabia que aquela pessoa estava morta. Não era uma surpresa para ele. Mas ele disse que algumas vezes a pessoa, vendo-o chegar, ficava surpresa e dizia, mas como é que você está aqui? Se eu já morri, como é que você está aqui? Ele dizia, eu vim lhe visitar. E você pode? Posso sim. Eu estou aqui para ver como você está, para saber como você está. Vim fazer uma visita. E aí ele disse que em alguns sonhos ele lembrava do que havia conversado,
né? Confortava a pessoa e aí acordava. Então você pode levar isso em conta de um processo de sublimação da perda, né? Uma imaginação para aliviar a dor. Mas esses sonhos são mais comuns do que você possa imaginar. E colocar como hipótese somente a imaginação é você excluir a realidade de que a vida ela é muito mais extensa do que a gente possa imaginar. Que a vida não se restringe apenas ao biológico. Né? Que a vida, ela sendo mais ampla, ela tem outras conotações. E que nós, seres viventes, continuamos a viver mesmo depois de transposto o portal da morte. E que esta não seria nada mais nada menos do que uma porta de acesso ou de retorno para uma realidade que é a verdadeira, de onde nós saímos e para onde nós voltamos. Eu lembro, e eu contei isso em outro vídeo, um relato que me foi feito por um paciente. Mas ele cabe aqui, né? Porque foi um relato, assim, ele me foi feito há uns 30, talvez 35 anos atrás. Essa pessoa já faleceu faz um tempo. Quando ela me contou, ele era um homem, a pessoa, né, ela estava com seus 47 anos de idade. E ela tinha acabado de sair, fazia mais ou menos um mês, do hospital, onde permaneceu internada por um pouco mais de um mês, muito mal, a maior parte do tempo na UTI em coma, por tentativa de suicídio. E aí ela foi para mim encaminhada por uma psicóloga, né, porque ainda estava deprimida, mas não mais pensando em suicídio. Mas não estava muito bem. E aí eu conversei, passei um medicamento, não havia necessidade de muita substância, passei um medicamento numa dosagem que eu achava que podia ajudá-la e ela foi vindo para mim. Primeira consulta, segunda, somente na quinta ela olhou para mim e disse: eu gostaria de lhe contar uma coisa que eu não contei ainda para ninguém, nem para a psicóloga. Eu disse: não, tudo bem, né? Se você quer relatar, fique à vontade. E eu não relatei, disse ele, porque se eu tentei o suicídio e relato uma coisa desse tipo, iam pensar que eu estava louco, talvez até me internassem. Mas quando eu ingeri as substâncias, os remédios, eu ingeri os remédios quase todos de minha casa, os meus, da minha mãe, os que tinha em casa eu ingeri. Eu queria morrer. E fechei a porta do quarto por dentro. Quando eu estava me apagando, eu senti que eu estava morrendo, eu não tinha mais força nem para falar, quanto mais para me mover, ali eu me arrependi. Não me pergunte por quê, mas eu me arrependi. E naquele momento eu gostaria de poder voltar atrás, mas não tinha mais jeito, eu estava morrendo. E aí eu morri. E para minha surpresa, eu não desapareci. Eu não tinha na ocasião consciência que havia morrido. Eu apenas me vi em pé, olhando para mim, deitado no chão, inerte. E eu me perguntava: o que é isso? Eu sou dois? Eu não tinha a menor consciência do que era aquilo que estava acontecendo. E uma confusão na minha cabeça. As mesmas dores psíquicas, o mal-estar causado pelo remédio, tontura, eu estava mal do mesmo jeito.
E eu disse, mas o que é que houve? Por que é que eu não morri? O que é que está ocorrendo? E aí bateram na porta, já tinha se passado um tempo, era minha mãe me chamando. Ela tentou abrir o trinco, não conseguiu, chamou meu irmão, que arrombou a porta. E aí, me vendo deitado, me pegaram e levaram para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, já fazia um tempo que eu havia ingerido os remédios. Mesmo assim, eles fizeram a lavagem gástrica, né? Mas meu organismo já tinha absorvido muita substância. E eu estava já em coma. E aí me levaram para a UTI. Eu acompanhei tudo aquilo, gritando, dizendo, eu estou vivo, vocês não me veem? Mas ao mesmo tempo eu via que estavam cuidando daquilo que era eu e que nem se mexia. Me colocaram na UTI e foi aí que eu me dei conta que havia um cordão preto, escuro, sujo, me ligando àquele corpo que era eu. E eu fui tomando consciência com os dias que aquele era o corpo e que eu fora do corpo é que era eu de verdade. Porque eu não tinha nenhuma noção disso, não sabia. A minha ideia era que morreu, acabou. Mas não, não acaba. Eu continuava sofrendo do mesmo jeito e o pior, preso àquele corpo. Eu tentava sair da UTI e não conseguia. Porque eu chegava na porta da UTI e era como se aquele cordão fosse elástico e me puxava de volta para o corpo. E eu passei quase 30 dias nisso. E aí eu perguntei, mas como é que você sabe que foram quase 30 dias? E ele me disse, no birô do médico, na UTI, tinha um calendário. E eles iam anotando os dias que passavam. Então eu sabia, pelo calendário, que dia era. E eu via o pessoal que morria. Quando alguém na UTI estava morrendo, eu via saindo uma névoa esbranquiçada que gradativamente ia se aglutinando e tomando a forma daquele corpo. E aí vinham umas figuras que eu não distinguia direito, era como uma névoa, e sustentavam aquela figura que havia saído daquele corpo e levavam. A maioria eram figuras de uma coloração esbranquiçada, mas em algumas mortes eram umas coisas escuras, né, que arrancavam. Não havia gentileza, não havia carinho como nas outras. Arrancavam e levavam, e aquele que era levado parecia que gritava, né? Então eu percebi ali que havia diferença. E que essa diferença talvez fosse dada pelo estilo de vida que a pessoa viveu. E eu fui ficando desesperado, porque preso ali, preso e sentindo a mesma agonia. Até que um dia, não suportando mais, eu me ajoelhei e eu, que não acreditava na existência de Deus, comecei a rezar. Comecei a pedir, se o Senhor existe, me ajude, por favor, eu não aguento mais. Por favor, me ajude, me ajude. E aí eu fui orando, 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 orando. E daí a pouco eu vi uma luz se formando lá no fundo da UTI. E daquela luz saindo um ser luminoso que depois eu divisei que era minha avó materna, que faleceu quando eu estava com 13 anos de idade. E ela vinha em minha direção, e durante a oração eu estava lembrando dela. Era como se eu pedisse ajuda a ela. E ela veio em minha direção, me colocou no colo como se eu fosse uma criança e disse, meu filho, eu sempre estive do seu lado. Mas sua agonia, sua revolta, não permitia que você me sentisse ou me visse.
Mas agora que você orou, que você saiu daquela revolta, eu pude me apresentar a você. Eu estou aqui. E eu disse para minha avó, vó, eu não quero voltar para lá, eu quero ficar com você. Ou com a senhora, não lembro qual era o tratamento que ele usava. E aí a avó respondeu, não, meu filho, você não pode. Você precisa voltar para lá. Você ainda tem o que cumprir lá na terra. Sua tarefa de aprendizado não foi concluída. Volte. Disse, mas eu não quero, lá é ruim. Disse, meu filho, se você não voltar, não vai poder ficar comigo. Então volte. Porque aí no dia que você vier para cá, no tempo certo, eu estarei à sua espera. E vou lhe receber com muito carinho, com muito amor. E pode ter certeza, o tempo todo eu estarei com você. Agora, aprenda com as dificuldades. Deus está sempre presente. Deus está sempre conosco. E a gente vai para a terra para a gente desenvolver as virtudes, a gente aprender a perceber os verdadeiros valores. Então vai e aprenda. Você vai ter sucesso. Aí ele diz que nesse momento ele foi perdendo a consciência e quando ele acordou, ele já estava no corpo, no leito da UTI. E alguns dias depois, ele bem melhor, ele foi para um quarto e depois recebeu alta. E aí ali estava ele contando a história. Aí ele me disse, eu já sonhei 2 vezes com minha avó. E nesses sonhos, ela me diz, agora meu filho, você já tem noção de que a vida não acaba, que a vida continua. E você já tem também consciência que nós trazemos para cá aquilo que nos caracterizou durante a vida no plano material. Então, se trabalhe para se aproximar de Deus. Né? Aprenda a melhorar e aprenda a fortalecer-se interiormente para aproveitar qualquer experiência de vida, utilizando-as para o seu crescimento interior. Porque esse é o propósito da vida. E aí ele diz que no último sonho que ele teve, ela dizia, eu não vou poder vir mais, porque é com você agora. Mas eu estarei do seu lado, mesmo que você não me veja ou não me sinta. Eu estarei com você, lhe ajudando. E essa foi a história. Essa história eu nunca esqueci. Né? E eu costumo contá-la, né? Quando é oportuno, né? Para pessoas que perderam familiares queridos. Tem uma outra também, que eu lembrei agora, de uma senhora que estava muito revoltada pela morte de uma filha. Essa filha tinha sido vítima de uma bala perdida. Aliás, eu vi uns 3 relatos parecidos com esse. Não eram iguais, mas bem parecidos, relacionados a sonhos. E ela estava muito revoltada, como é que Deus, ela era religiosa, era protestante, né? E o protestante não acredita numa vida espiritual, é tudo aqui. Quando a pessoa morre, ela fica no túmulo, aguardando o dia, o tempo do juízo final, quando ela vai voltar. Né? O corpo volta. E é aqui que ela continua vivendo. Então, essa é a crença de boa parte, né, dos protestantes. Alguns pensam um pouco diferente disso, mas a maior parte é assim. Então, não havia ideia de plano espiritual. A filha estava morta. Né? Uma bala que não era endereçada a ela a alcançou e ela morreu na hora. E ela muito revoltada. Isso já tinha uns
para 4 anos. Né? Quando ela foi para mim. Ela foi para mim não como psiquiatra, ela já estava em tratamento psiquiátrico. Ela foi para mim como psicoterapeuta. E ela foi. Fui trabalhando com ela, mas estava complexo o processo dela. O luto não era elaborado. A carga de revolta era muito intensa. E para ela era natural que ela tivesse com toda aquela raiva, porque aquilo não podia ter ocorrido. Era difícil para ela perceber que ela estava com raiva não só do assassino, ela estava com raiva da vida, ela estava com raiva de Deus, ela estava com raiva dela porque tinha permitido que a filha fosse para aquela festa, porque se a filha não tivesse ido, aquilo teria sido evitado. Né? Então havia uma revolta muito grande. Uns 6 meses depois, acredito, porque isso também já faz um bom tempo, talvez uns 30 anos, ela me contou um sonho. Ela disse que foi dormir, não estava nem lembrando da filha, e sonhou que a avó, interessante como tem presença de avós, né? Ou de mães, nesses sonhos, nessas situações. A avó, não lembro se paterna ou materna, chegou e disse: venha minha filha, você vai comigo. Vou levar você para você ver sua filha. A filha dela, quando faleceu, tinha 23 anos. Né? E chegaram, ela e a avó, numa casa, tinha um portão de ferro gradeado, e através do portão ela viu a filha lá adiante. Mas, para surpresa dela, não estava com a aparência de 23. Estava com a aparência de uma garotinha de 7, 8 anos de idade. A avó abriu o portão, ela correu, a menina correu em direção a ela, se abraçaram. Aí a menina disse: puxa, que bom que você veio. Eu pedi à vovó fulana que trouxesse você, porque você está sofrendo muito, mamãe. E o seu sofrimento também me faz sofrer. E eu gostaria que você saísse desse sofrimento. E talvez você, me encontrando, eu pudesse lhe ajudar. Disse, a mãe então disse: mas por que você está com essa aparência? Você tinha 23 anos. E a menina respondeu que preferiu se apresentar com a aparência de quando ela tinha 7, 8 anos, para que ela, vendo-a com 23, não lembrasse, né, do episódio, da forma como ela morreu, mas sim com as alegrias do período da infância. Ela disse: mas minha filha, como é que eu vou poder ter alegria se você saiu da minha vida? E a menina lhe disse: mãe, tá me vendo? Tô. Eu tô viva. Agora, meu corpo não tá mais. Ele disse: mas minha filha, isso não existe. A gente sabe que quando morre fica no túmulo. Disse: mãe, olhe para mim, eu tô viva. Eu tô viva. E eu tô aqui com vovó, com outros amigos, me adaptando a esta experiência. E aí ela acorda. Esse sonho não teve muita repercussão, né? Porque ela disse: não, isso foi minha imaginação. Mas uns 3 meses depois ela me relatou outro sonho. Do mesmo jeito, a avó chegava, levava para aquele local, para aquela casa, o portão, ela entrava e a filha estava lá, com a aparência de 7, 8 anos. E aí se abraçava e disse: mãe, que bom que você veio novamente. Ela disse: minha filha, eu achei que tinha sido imaginação. Ela disse: não, mãe, naquele outro sonho,
você estava comigo. E agora também. E eu ainda tive permissão para este encontro, para que eu possa reafirmar para você: mãe, eu estou viva. Eu não posso mais estar lá com você naquela mesma vida que nós vivíamos, porque o corpo foi embora. Ele não existe mais. Mas eu, sua filha, estou viva. Você me ama e eu amo você, e o nosso amor permanece, e nós vamos nos reencontrar depois, mais adiante no tempo, quando for o momento de você vir para cá. Confie. Deus é muito bom. A vida é maravilhosa. E aí a mãe acorda. Esse sonho teve uma certa repercussão, porque ela começou a fazer um esforço para sair daquela tristeza. Foi gradativamente voltando a se reencontrar com as amigas. A igreja que ela frequentava, ela nunca deixou, mas passou a ir muito menos. E aí ela foi voltando para as atividades que ela exercia antes do falecimento da filha. Ou seja, ela foi fazendo um esforço realmente para voltar para a vida de uma forma geral. Meses depois, ela me relata outro sonho. E aí, nesse sonho, eu vou resumi-lo, a filha diz: que bom, mãe, eu estou vendo que você está fazendo um esforço. É assim mesmo, é esforço. Continue e você vai sair disso. A alegria vai voltar. E você vai estar bem. E eu continuarei bem aqui. Eu estou seguindo minha vida, fazendo o que é para ser feito aqui. E você deve seguir a sua vida lá, confiando em Deus. Aí disse: mãe, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eles permitiram que eu dissesse para você. O tipo de morte que eu vivi, fui eu que solicitei antes de nascer. Porque em experiências anteriores, e eu agora sei que a gente não tem só uma existência no corpo físico, a gente tem inúmeras. Eu fiz muitas coisas más, muita barbaridade. Então, eu destruí os sonhos de muita gente. E aí, antes de vir como sua filha, ainda no plano espiritual, planejando o meu retorno, eu pedi que eu pudesse morrer de uma forma violenta, para poder sentir aquilo que eu provoquei na vida dos outros. E aí me disseram que não era necessário, que eu podia me refazer, me recompor de outra forma, mas havia uma necessidade, havia uma culpa dentro de mim. E aí eu solicitei isso. Eu vim com essa possibilidade e ela aconteceu. Então, esqueça aquele que deu o tiro. Ore por ele, peça a Deus por ele, porque ele está com uma marca na consciência e ele precisa de ajuda e a sua oração vai ajudá-lo. Vamos amar, mamãe, porque é o amor que importa. E quando a gente vem para cá, não perguntam para a gente quem você foi, né? Não perguntam para a gente quanta gente tinha. O que perguntam para a gente, e aliás nem perguntam, é a consciência da gente que faz essa pergunta. O que é que eu fiz de bom? Em que é que eu me melhorei? O quanto eu amei? Isso é que é o importante. E aí ela acordou. E eu fiquei admirado, porque sonhos assim, eles não são tão frequentes. Sonhos com essa nitidez, toda essa linguagem, eles não são tão frequentes. Eles acontecem. Eu tenho relatos, vários desses daí. Mas não são assim tão frequentes. E ela tinha, a partir desse sonho, ela começou a melhorar. Ela mudou um bocado do sistema de crenças dela. Continuou protestante. Ela participava de um grupo que era um grupo
muito bom, que gostava muito dela e ela gostava desse grupo. E ela permaneceu com esse grupo, acredito que permanece até hoje, né? Mas ela foi mudando em muita coisa. A relação dela com a vida, a relação dela consigo mesma, a relação dela com Deus e com um bocado de coisa, né? Então, gente, a vida ela nos proporciona essas possibilidades de aprendizado. E todas as situações é para que a gente aprenda. Obviamente, Deus não quer que a gente sofra, mas o sofrimento faz parte do processo de vida, principalmente pelo nosso pouco conhecimento do que é a vida e do que é a realidade espiritual e do processo evolutivo que a gente passa até que a gente tome consciência e a gente comece a realizar de forma consciente e lúcida aquilo que, como treinamento, nos ajuda a ampliar a percepção, a lucidez e os verdadeiros valores. Então, Jesus mesmo falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Não vamos pensar somente em outros planetas, mas nos planos espirituais, as diferentes dimensões espirituais. Que Paulo de Tarso, em uma passagem, ele diz, eu não sei se estava no quinto céu, no sexto céu, no sétimo céu, não lembro bem a passagem, mas ele relatava isso, um episódio de desdobramento, ele fora do corpo físico. E a gente vê em toda a Bíblia inúmeras experiências, vivências, relatos de contato com o mundo espiritual, né? Os mensageiros chamados de anjos, né? Ou seja, o que é a palavra anjo? Mensageiro de Deus, que nada mais são do que seres que já evoluíram, estão à frente de nós em evolução e que vêm amando de Deus para nos orientar, para trazer inspiração. O dia de Pentecostes, né, lá descrito, né, em Atos dos Apóstolos, quando as línguas de fogo descem, ou seja, a mediunidade desabrocha nos apóstolos com todo vigor e espíritos se comunicam falando nas línguas daqueles que estavam presentes, trazendo a mensagem do mundo espiritual, né? Tanto confortando como dizendo, não é só isso aqui, se esforcem, melhorem, sigam esse roteiro, porque esse roteiro vai conduzi-los a uma vida interior e de conexão com Deus muito melhor. Então, isso traz um conforto enorme, né? A gente ter consciência que a vida ela não começa no berço, nem termina no túmulo. Berço e túmulo são portais. E aqueles que nós amamos, eles permanecem vivos, né? E nos amando na dimensão para onde eles foram. E eles podem se contactar conosco. A maioria das vezes não vem porque a gente tem um medo tremendo, né? Quando a gente pensa que... Quantas vezes eu já estudei, eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai, mas que fiquem por lá, que não apareçam. É raro alguém dizer, puxa, gostaria que aparecessem. Mas a gente se volta tanto para o mundo material e para a gente mesmo que a gente cria obstáculos. Que se a gente fosse se soltando, se a gente fosse parando a batalha interior, a gente fosse liberando o coração e a mente, muito possivelmente eles viriam até nós. Como vêm, mas não encontram receptividade, porque há uma agonia interna, há um medo interno, ou então uma ansiedade enorme para vê-los e contactar com eles. E aí isso cria obstáculos, né? Mas se a gente for se soltando, a gente vai percebendo a amplitude da vida, né?
A gente só começou a saber que existem os raios gamas, diferentes raios cósmicos, à medida que a gente foi aperfeiçoando os instrumentos. Mas antes a gente nem sabia que eles existiam. Hoje a gente sabe, né? Alguns são favoráveis, outros a atmosfera protege a gente. E a gente precisa se proteger deles porque podem causar dano. Assim é com a vida, né? Os sentidos da gente só permitem que a gente veja um determinado espectro da vida, né? Mas tem aquilo que os 5 sentidos não alcançam. Então, na medida em que a gente acalma o mundo interior, na medida em que a gente desenvolve mais generosidade, mais acolhimento, mais respeito, né? Mais generosidade, mais amor, a gente vai ampliando a percepção. E um sentido mais amplo, né, que é o sentido espiritual, que não tem a ver só com a mediunidade, mas também com ela, vai desabrochando e a gente pode começar a sentir, pode começar a se conectar com eles de forma equilibrada e saudável, com respeito, né, para que nos ajudemos, seres do lado de cá, seres das outras dimensões, no processo de crescimento, porque esse é o objetivo da vida, né? Aprender a amar, aprender a respeitar, desenvolver os verdadeiros valores. E foi isso que os grandes instrutores vieram ensinar e que a gente ainda está penando para aprender, né? Então, quando a gente perde um familiar querido, a gente perde no sentido físico, porque a gente não vai ter mais aquela convivência. E isso dói. Deixe que a dor venha. Agora, deixe que o processo de elaboração da perda vá ocorrendo, trabalhando a aceitação, trabalhando o acolhimento da dor, daquela perda, né? Com a certeza que tanto está se ajudando, como está ajudando os demais familiares e está colaborando para que aquele que se foi tenha uma transição mais tranquila. E certamente não estaremos sós nesse processo. Amigos nossos do lado de lá, familiares nossos que querem o nosso bem do lado de lá, se aproximam com mais intensidade nessas horas, dando força. Agora, por que eles não se fazem ver e eles não dizem estamos aqui? Para que a gente não fique dependente, para que a gente caminhe com as próprias pernas e a gente possa desabrochar a partir do nosso íntimo a resiliência, que é a habilidade de transformar sofrimento, obstáculos, dificuldades em aprendizado e crescimento interior. E aí a gente vai se fortalecendo e a gente vai compreendendo que a vida é um aprendizado maravilhoso, né? Com coisas boas e com coisas que a gente não gosta, mas que a gente vai aprendendo com umas e com outras. Então, um grande abraço, né? Um abraço muito forte em quem há pouco tempo perdeu algum familiar querido, uma pessoa querida, né? Um abraço no coração e a certeza que não caminhamos sozinhos. Caminhamos com amigos dos 2 planos de vida, que nos amam, querem o nosso bem e desejam o nosso progresso. Um abraço.